It's Christmas, oh lucky Christmas. Santa Claus is coming back again and again and again. It's Christmas, oh lucky Christmas. So let's wait for that white-bearded man. Mais uma entrevista, mais um momento na Acro TV. Caldas, Rainha do Natal, é o tempo que estamos a viver. Pandemia 2020, o tal 2020, 20 mais 20 que dará 40 de uma idade, de um tempo, ou 20 menos 20 que dá 0 e é o recomeço. Estamos mais apologistas deste recomeço. Há um novo tempo que aí vem. A Acro está com Caldas da Rainha, está com todos os que estão aí em casa a participar, vendo e assistindo a estas entrevistas, e com este programa Caldas Rainha do Natal e um conjunto de animações, é a forma que se encontrou para a Associação Empresarial de Caldas da Rainha do Oeste comemorar convosco Caldas Rainha do Natal, uma marca para levar a todo o mundo. É também para ser uma marca pandémica. Pandémica, enfim, já é uma palavra que entrou no nosso vocabulário de todos os dias. Já não há ninguém que não saiba falar de pandemia, Covid, enfim. Mas para isso temos também um conjunto de entrevistados que nos ajudam a olhar o tempo presente, o passado e também o futuro, acima de tudo, esse futuro incerto, mas que está aí. Connosco hoje vamos ter o presidente do município de Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira. Vai estar connosco para uma excelente conversa, certamente durante os próximos tempos. Não esqueçam, mantenham-se aí, porque vamos a isto. E para começar, lá vem o Badalo das Caldas. Ora viva, Sr. Presidente, bem-vindo à Acro TV, Caldas Rainha Natal, que está aqui a comemorar um conjunto de iniciativas com o apoio do município. Como é que acompanha este programa deste ano? Sui generis? Enfim, muito bem, estou satisfeito com o resultado das iluminações de Natal. E, enfim, também satisfeito com a criatividade que se procura ter no processo de animação. Este é um bom exemplo, não é? Uma diferença. Hoje estamos a fazer algo diferente. Provavelmente as verbas estariam a ser investidas numa animação de rua, com pessoas à volta, com festa, que hoje não podemos fazer. E, portanto, estão-se a fazer outras coisas digitais. Confinados, não é? Vamos fazer outras coisas digitais, online, na relação com as pessoas através de meios que não permitam o contacto pessoal próximo. E acho que está a ser criativo, está a ser imaginativo, está-se a demonstrar que é possível fazer também de outras maneiras. Fazer diferente para melhor e garantir as regras todas. Transformar esta enorme dificuldade numa oportunidade para fazer coisas diferentes. Sr. Presidente, a entrevista aqui para o nosso Caldas Rainha de Natal, neste programa da Acro TV, é uma entrevista peculiar. Aliás, como a roupa que Vossa Excelência traz. A excelência. É peculiar. É também peculiar. É adequado ao tempo, não é? Portanto, com a presença desta figura do Natal. É um Natal moderno. É um Pai Natal moderno. Contemporaníssimo, não é? E não fica confinado. Tenho aqui um conjunto de questões que selecionámos para ajudar a integrar quem é Fernando Tinta Ferreira para as pessoas que estão lá em casa. As pessoas conhecem claramente o Presidente da Câmara do Município de Caldas da Rainha, mas há muita gente para lá deste território que não sabe, e mesmo os que estão cá conhecer algumas particularidades. A maioria acho que sabe. Aqui sabem todos quem é. Sabem todos mais ou menos o meu processo e o meu percurso, mas admito que muita gente lá fora não tenha esse conhecimento. Claro. A sua profissão de base qual é? Bem, eu sou formado em Direito. E comecei a trabalhar, ainda estava a estudar Direito, numa entidade em Peniche, chamada Forpescas, na altura se chama Formar, e comecei, eu queria começar a trabalhar enquanto estudava, e portanto estava no 3º ano e comecei a trabalhar lá, consegui começar lá a trabalhar como escriturário datilógrafo de terceira. Temos alguma coisa em comum, porque eu era operador mecanográfico de terceira. Pronto, é algo parecido. Começámos de terceira, portanto, exatamente. Não éramos dos Açores, da Ilha Terceira, mas começámos de terceira. E ao mesmo tempo que ia estudando à noite, portanto, ia de transporte público para Lisboa. Aliás, um processo... Faculdade de Direito. Era engraçado, porque eu não tinha carro ainda e, portanto, ia de autocarro daqui, da Rainha, apanhava ali na Rainha, o autocarro às 8 da manhã para Peniche,
e depois trabalhava lá no Forpescas e apanhava o expresso para Lisboa, De Peniche já? de Peniche, e chegava no comboio, que vinha a partir à meia-noite de Lisboa e que chegava aqui por volta das 2 da manhã. 2 horas de comboio. E era um bocadinho mais rápido que se é do que agora, nessa altura, Pois, não é? Ficamos com essa sensação, não é? Sim, era o tempo que demorava. Bem, aproveitava-se para estudar um bocado também Na viagem. E às vezes cochilava-se um bocadinho, que era para permitir restabelecer Algum descanso, o sono. não é? Não é? Claro. E fiz assim 2 anos, até concluir o curso, à medida que ia progredindo também na instituição, e quando me licenciei passei a técnico superior, e portanto a minha atividade, ainda hoje, eu tenho o vínculo ligado a essa instituição, sou funcionário dessa instituição, era gestor, na altura em que vim para a Câmara Municipal, já coordenava o polo de formação da Nazaré, e era uma espécie de adjunto no polo de Peniche. Portanto, ia 3 dias à Nazaré e 2 dias a Peniche. Era o que estava a fazer nessa altura. E já agora a formação das pescas era E ao mesmo tempo, incidia, e dava também algumas aulas de legislação marítima, uma vez que a minha formação era em Direito. E incidia junto dos pescadores, dos armadores? Sim, sim. Eu confesso que houve um episódio que me chocou logo no meu segundo dia de trabalho. Então, Porque nessa altura, estávamos a falar em 1988, ainda havia muito analfabetismo e pouco conhecimento. a taxa ainda era alta. A taxa ainda era alta. Particularmente nessa altura, nestas zonas pescatórias. Os miúdos começavam muito cedo no mar e, portanto... mas um jovem como eu, que estava a estudar Direito numa vivência completamente diferente, não tinha essa percepção. E ao segundo dia eu fiquei encarregue de fazer uns inquéritos de validação de formação aos jovens. E eu não sabia, ninguém me informou qual era o nível de alfabetização que os jovens tinham. Uma turma de uns jovens estavam a tirar a cédula marítima de pescador e tinham acabado e, portanto, estávamos a fazer ali a validação de formação. E depois havia uns inteligentes lá na minha estrutura que achavam que uns inquéritos deviam ser preenchidos por essa rapaziada. E sentaram-se e eu distribuí os inquéritos, dei-lhes as canetas e agora, olha, não se importam, agora preenche. E eles não sabiam escrever. Ficaram todos a olhar para mim com ar espantado. E eu, então, mas estão a brincar comigo, estão a gozar comigo. Aquela rapaziada é brincalhona, às vezes, tem assim uma atitude. Não, a gente não está a perceber o que aqui está. E, portanto, eu na altura caí um bocadinho na realidade, ou seja... Estamos a falar de jovens de que idade? Estávamos a falar de jovens de 16, 17, 18 anos. Eu caí na realidade nessa altura, porque percebi que o mundo tinha as suas variáveis e foi uma experiência até importante do ponto de vista da percepção de que é preciso fazer muita coisa para ajudar as pessoas. E o que é Como é que facto... ultrapassou essa... Fizemos entrevistas individuais. Portanto, eu fazia as perguntas e respondia, procurando ser o mais sincero possível. Mas mesmo aí era difícil, porque a linguagem que era utilizada no inquérito era difícil de traduzir de maneira a que as pessoas percebessem. Portanto, depois, mais tarde, isso até foi reportado e acabou por se criar também cursos, ao mesmo tempo que iam tirando os cursos de formação, iam também tirando a alfabetização. Fez-se até um trabalho com o CAI Oeste, que era com sede em Torres Vedras, nos cursos de alfabetização desses jovens, etc. Pronto, até permitiu fazer ali algum trabalho que eu considero importante. Portanto, estava a dizer que, pronto, quando tenho esta função, quando sou convidado para vir para a Câmara Municipal, exercia funções já de responsável do processo formativo. E quando é convidado para a Câmara Municipal, assume a função de vereador? Não, eu em paralelo com minha vida, com o meu trabalho, já tinha atividade política desde muito jovem. Eu desde muito novo me envolvi nas associações de estudantes e na juventude partidária. Fui dirigente muito novo da JSD, aqui local, e portanto andei sempre muito envolvido. E portanto já era deputado municipal, fui vereador sem estar em regime de permanência, portanto cheguei a ser vereador durante um ano. No ano de 1994 fui vereador sem pelouros, porque o Dr. José Fernando, que estava à minha frente na lista, teve um acidente e teve 10 meses sem poder comparecer na Câmara e eu substituí durante esse período. E, portanto, enfim, o meu conhecimento e a minha forma de estar, penso que terá permitido que o Dr. Fernando Costa me tivesse convidado na altura para adjunto da presidência da Câmara. O Sr. Pires, que era o adjunto da Câmara Municipal, entretanto reformou-se
e eu fui convidado para o lugar dele no decorrer desse mandato, e em 1996 aceitei esse convite para vir para adjunto. E depois, em 98, então fiz parte da lista, já em lugar elegível para estar em regime permanente. E como vereador, qual foi os pelouros que lhe foram atribuídos? Foi-me entregue o pelouro da Educação e do Desporto e outros. Tive cemitérios, contornações, mercados, enfim, pelo juventude, pelo meio. Fui tendo alguns pelouros deste género. Mas os dois que acho que, enfim, que foram mais fortes e que deixaram mais marca, penso eu, terão sido os pelouros da Educação e do Desporto. E confesso que fiz esse trabalho com muito prazer. Foi algo que me deu, efetivamente, muito prazer em fazer. O Sr. Presidente nasceu em Eu nasci no Cartacho. Cartaz. Eu nasci no Cartaz. Não é? Conta-se que até o filme António Silva e as águas do Cartaz. E depois eu vim fazer uma cura de águas às Caldas. Portanto, as águas andam sempre presentes na vida, quer no Cartaz, quer aqui. Sim, o meu pai era funcionário dos tribunais, portanto era oficial de diligências. E, enfim, no começo da sua vida, a primeira colocação que teve, ele é ali da zona da Ribeira de São João, Rio Maior, não sei do Rio Maior. E a primeira colocação a sério que teve foi no Tribunal do Cartacho. E pronto, e a minha mãe foi com ele e eu nasci lá. Nasceu no Cartacho... Mas não tenho lá relação, não tenho família. Nasci em casa, na altura muita gente nascia nas suas casas. Ainda há pouco tempo conheci um senhor que era o filho da parteira que me viu nascer. Engraçado, foi há pouco tempo. Que ainda vive no Cartaz? Não, vive em Rio Maior, é de Rio Maior. E depois o meu pai, enfim, o Cartaz era uma comarca de terceira, lá estamos com a terceira. Na terceira anda sempre aí no... A terceira. Anda por aí. E depois o meu pai concorreu para Alcobaça, que era a comarca de segunda. Exatamente. Fomos para Alcobaça, tivemos lá 5 anos e depois veio para as Caldas, que era a comarca de primeira. Portanto, o seu pai foi colocado aqui e é aqui como oficial de diligências. Que o Fernando Tita eu venho para aqui com 6 anos de idade, portanto sinto-me caldense. Não confesso que é aqui que eu tenho a minha vida. Não é? E é aqui que estudou? Sim, fiz a primária, fiz a primeira classe na antiga escola da Praça do Peixe, onde era a drogaria, onde era a drogaria Mimosa, lá por cima, uma casa que agora estava abandonada e agora vai ser recuperada. É uma que está em obras, não é? É uma que está a começar as obras agora, mas foi o último ano naquele edifício. Que é com um painel azulejado. Exatamente. Significativo. Os meus pais moravam ali naquela zona, e moram ali na Rua da Ilha, e depois essa escola fechou, fui para a escola do bairro da Ponte, onde assisti às obras da cantina e de um ajeitamento da escola do bairro da Ponte. E depois nunca mais tiveram obras. Então, e quem é que voltou a fazer as obras? Até eu ser vereador da Educação e voltou a ter obras no bairro da Ponte, já comigo. Mas isso também estabeleceu uma relação afetiva. Claro. Quando interviu nessas obras, qual foi o sentimento? Satisfação, emoção. Não participar num projeto onde esteve. Exatamente. Não é? Fui lá, fiz lá a primária e depois segui o processo normal, no segundo, terceiro ciclo. O secundário foi na Rua Proença, na antiga escola secundária das Caldas da Rainha. Ainda não tinha designação de Rua Proença, que funcionava nos pavilhões do parque, o que foi fantástico. Todos os alunos que tiveram aulas nos pavilhões do parque têm umas memórias fantásticas da brincadeira da rapaziada, dos namoros. Tirou a maior parte de diversões que uma escola pode ter, que é o próprio parque. Com certeza. As brincadeiras com o lago, enfim. Casado? Sim, casado, 2 filhos, já adultos. Os 2 filhos já estão... Já adultos. A Beatriz trabalha aqui nas Caldas e vive ainda connosco. E o Rodrigo trabalha na República Checa e vive na República Checa, uma vez que... Em Praga ou não? Em Praga. Conheceu, enquanto estava a estudar aqui em Lisboa, uma jovem checa... Praguense, que veio fazer aqui um Erasmus de mestrado e pronto, ele ficou encarregue do acolhimento e o acolhimento correu bem. Portanto, correu bem que ele foi depois ser acolhido ele também. Sim, em Praga, não é? Vive lá, mas consegue, portanto, tem uma profissão que lhe permite trabalhar muito em casa. E como é que está agora lá? Olha, ele está connosco agora cá. Veio passar este período, esta quadra natalícia, porque o trabalho permite-lhe. Está aqui connosco, para nós é uma grande satisfação, naturalmente. Como é que as coisas estão lá? A Praga, do ponto de vista económico, é um país que está a crescer, porque está ali no centro da Europa e
a partir do momento em que tem uma economia de mercado, tem também tido algum crescimento. Agora, neste período de confinamento, estamos todos a passar dificuldades. A República Checa teve, no primeira vaga, teve melhor do que Portugal, depois na segunda vaga teve um período pior. Ali, não foi? Teve ali um período pior, mas agora estão a recuperar novamente. Mas também fruto de uma estratégia de observar este fenómeno da pandemia de modo diferente. Havia umas práticas diferenciadas. Eles foram mais rigorosos, penso, do que nós na primeira vaga. Mas depois na segunda, fizeram de outra maneira, experimentaram outro caminho, que não correu muito bem, mas agora já voltaram já está. A maior rigor. Mas também eles têm uma excelente cerveja que deve ajudar a... Sim, isso de facto, é uma particularidade. É uma cidade muito bonita, que eu gosto muito, e que tem uma Eu já a conhecia, mas confesso que já lá fui mais vezes desde agora é uma oportunidade maior. Nesta função como Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, há um conjunto de vicissitudes que nascem todo dia. Evidentemente, destacar algo, ir elencá-las seria exaustivo, não é isso o nosso... Mas há assim alguma, nos últimos tempos, e aproveitando agora, que tenha tido assim mais... Como é que eu faço, estas questões que se colocam qualquer cidadão e quem decide... Mas está relativamente à questão da pandemia... Neste momento. Olha, o nosso problema maior é garantir que as pessoas acreditam na mensagem e na comunicação. Ou seja, de facto, nós temos alguma responsabilidade do ponto de vista de proteção civil local enfim, há orientações que são nacionais, mas nós procuramos localmente transmitir a mensagem correta e fazer com que as pessoas acreditem naquilo que transmitimos e acreditem e procurem dar sequência às recomendações que procuramos fazer. E confesso que há pouco tempo, quando da avaliação que ocorreu e que foi comunicada pelo Sr. Primeiro-Ministro no dia 20, houve aqui uma questão que me preocupou de sobremaneira, que foi, nós temos os registros, temos os dados, temos os números, e por algum motivo, alguma confusão em Lisboa, no dia da comunicação, estavam a indicar as Caldas da Rainha como tendo ultrapassado o índice 240 por 100 mil habitantes, que é o índice que nos coloca em risco moderado ou em risco elevado. Portanto, nós estamos em risco moderado, que é o mais baixo, e íamos colocar numa situação de risco elevado. Quando nós não tínhamos, francamente, com uma distância razoável, tínhamos um índice bastante mais... Ali na casa dos 200, estávamos ainda longe do índice 200, estou a falar índice. Sim, claro. Ou seja, tínhamos 113 casos. É preciso explicar aí em casa que tem a ver com a quantidade de população. Tínhamos 113 casos nos últimos 14 dias e eles estavam a indicar um número bastante superior. Ora, isso descredibilizaria completamente a comunicação, toda a credibilidade da comunicação. E faria com que o município estivesse a ter que ter um conjunto de medidas de restrição que não tinha que ter. E, portanto, passei, de facto, enfim, pelo menos houve a hombridade de nos avisarem previamente, que nos permitiu retorquir e explicar e, enfim, demonstrar que havia um equívoco. E, portanto, foi um stress. As 4 horas que antecederam a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro não foram fáceis para mim, porque estive em permanentes telefonemas e contactos e a aguardar respostas e naquela expectativa das respostas virem e não virem, mas procurámos ser proativos no pedido que se verificasse a fundo quais eram os dados que eram verdadeiros. Concluíram-se que os dados que eram verdadeiros eram aqueles que o município transmitia e que nos eram transmitidos para a autoridade local, os reais, e, portanto, a 15 minutos da comunicação do Sr. Primeiro-Ministro foi tomada a decisão, então, de comunicar a verdade. E é aí que houve aquele erro do PowerPoint, em que alguém no PowerPoint percebeu que o não estar era tirar de que estivesse, quando nunca tínhamos estado. E isso fez com que até o Ricardo Araújo Pereira tivesse feito uma rábula à volta das casas de alguém que deve ter tido um problema semelhante. Essas horas, em contexto de pandemia, são horas difíceis. Outras horas difíceis foram as que tiveram que resultar a propósito de um surto que ocorreu num lar da nossa cidade, que foi público, agora não vou repetir. Claro. E que obrigaram a uma capacidade de resposta da Organização da Proteção Civil Local, que, modéstia à parte, acho que foi muito eficaz.
quer no transporte de doentes para parte dos doentes para outro local, Instituição, claro. quer no conseguir recursos humanos, reforço de recursos humanos para garantir que as coisas se pudessem começar a controlar. E demorou ainda algum tempo a controlar, mas conseguiu-se controlar. E aí quero dar o meu agradecimento também às IPSS do Conselho, porque nós pedimos às IPSS do Conselho que, em caso de necessidade, disponibilizassem um voluntário para ajudarem a outra instituição. Portanto, houve um banco de voluntários que são funcionários das outras instituições com experiência no tratamento de idosos, que estava e está identificado e referenciado, para, em caso de necessidade, reforçarem as equipas que era um banco de pessoas qualificadas. Exato, reforçarem as equipas. Isso é um ato... Não eram voluntários, é preciso explicar que não eram voluntários quaisquer. Não, eram voluntários, são profissionais, são claro. ajudantes de ação direta, que sabem tratar de idosos, e há uma que aceita por cada instituição, há uma que aceita ir para uma zona onde há doentes Covid, certo. Ir para uma zona onde há doentes Covid, ajudar a tratar desses idosos. E isso foi um gesto de solidariedade de algumas, não foram precisos de todas, mas de algumas instituições, revelador da forma como a rede social integrada com o município funciona e como as pessoas estão disponíveis para ajudar os outros em caso de necessidade. Portanto, acho que é uma experiência diferente daquela que tem ocorrido noutros municípios e que deve ser destacar e de homenagear. A nossa homenagem. Bom, temos um conjunto de questões que a seguir vai ser uma espécie de pergunta-resposta. Ah, sim, daquelas que vamos saber tudo e mais alguma coisa. Mais chato. Portanto, vamos aqui dar início ao segundo tempo. Portanto, a parte mais séria foi agora. Foi agora. Agora vamos à parte mais chata. Vamos aqui ao badalo das Caldas. E assim vamos iniciar este conjunto de perguntas-respostas muito rápidas. Se não tivesse a sua atual função, em que é que gostaria de trabalhar? Gostava de ser professor de História. O que é que gosta de fazer nos seus tempos livres? Olha, eu não tenho muitos tempos livres. E depois desabituei-me de ter regularidade de tempos livres. Mas gosto particularmente de ler, de ver televisão e de passear um pouco, caminhar às vezes. Se o tempo e o dinheiro lhe permitissem, qual era o hobby que gostaria de praticar? O hobby que gostaria de praticar? Caso tivesse o tempo, o dinheiro, e o dinheiro não fosse um problema, claro. O dinheiro não fosse um problema. Aqui temos a pôr uma questão maximizando mesmo as possibilidades. Eu acho que gostava de ter um bom iate. Um iate. Um bom iate e passear no mar. O percurso ligado ao mar. Alguém que conduzisse, mas eu gostava. Alguém que pilotasse aquilo, mas se houvesse Se houvesse problemas de dinheiro, se fosse Jarbas... O dinheiro não havia. Se fosse Jarbas, liga a água. Exatamente. Estamos a falar nesse contexto. Exatamente. Se pudesse dominar uma habilidade que não tem agora, qual é que gostaria que fosse? Se eu pudesse dominar uma habilidade? Uma habilidade, uma competência que não tem agora. Que considera que não tem agora? Eu hoje já não tenho muitas competências. Isso é uma condição de todos, não é? Não, exatamente. Não se perdendo uma, ganhando outra. Exatamente. Não sei, eu de facto, eu gostava muito de jogar futebol e, portanto, gostaria muito de ter sido... E praticou? Sim, fui federado do Caldas. Do Caldas. E também pratiquei basquete e rugby. Alguém que seja uma inspiração para si? Eu acho que temos que referir personalidades como o Churchill, por exemplo. É, de facto, um político... Como político, sim, interessantíssimo. Ou então pessoas que têm o seu contributo ao mundo, ao nível da parte social. O Papa Francisco é um exemplo de um homem que... Uma visão ecuménica que traz ao merece toda a nossa atenção, por exemplo. Qual foi a coisa mais louca que já fez? Que se lembra? Não, eu não fiz assim coisas loucas, que eu me lembro. Eu era um rapazinho bem comportado. E qual seria? Sei. Alguma que... Olha, talvez, enfim, fazíamos umas brincadeiras na juventude de ir a Óbidos beber um copo e depois vir a pé ao lado da linha. Uau! Bem, mas não havia comboio? Não, os comboios... Nessas horas não circulavam? Não havia problema. Qual seria a aventura mais incrível de viver?
uma aventura incrível. Uma aventura. Pá, sim, é vivenciar a vida amazónica, estar ali a perceber como é que aquelas culturas viviam e estar ali naquele contexto. Acho que era uma aventura. Portanto, essa é entrar no mundo da descoberta do outro, não é? E no outro de território. culturas e sociedades diferentes. Modos de olhar, de estar. Ou, por exemplo, na Ásia, algumas culturas asiáticas também mereciam alguma atenção. Então quer dizer que Vietnã, no Laos. Um dia que tiver tempo, vai fazer. Se os meios permitirem, sim, é uma hipótese. É uma hipótese. A ideia de viajar e conhecer outras culturas é uma ideia. Está presente. Está presente. Se tivesse uma bola de cristal e pudesse descobrir uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que é que gostaria de saber? Olha, o que eu gostaria de saber era se teria, de facto, relativamente aos meus filhos, saber que eles continuariam a ter uma vida tranquila e boa e que teriam felizes. Eu gostaria de saber isso. Ou então, se quisermos falar numa questão mais mundial, perceber se o mundo conseguia ultrapassar este tipo de dificuldades e havia bom senso na maioria dos dirigentes para fazer com que, enfim, não houvesse nem conflitos, nem doenças desta natureza. Que não uma paz mundial, não é? E um desenvolvimento da ciência para evitar o equilíbrio, que não é? este tipo de situações não ocorra. O que é que gostaria de mudar em si? Olha, gostaria de ser mais próximo, se calhar, das pessoas, no sentido de conseguir ainda ajudá-las mais no aspecto de cada um, portanto, na vivência de cada um. Gostava de poder ter essa capacidade. Que lugar ainda não foi, mas que gostaria de visitar? Um lugar que eu gostasse. Uma coisa no mundo, aqui em Portugal. A Ilha da Páscoa. A Ilha da Páscoa. Qual o tópico que conseguiria falar sem preparação? Tenho que falar agora sobre um tema. Qual era o que escolheria para falar sem ter que pensar duas vezes, sem ter que preparar, ler 2 livros, 4 fontes? Eu acho que podemos falar da vida social, política. Evidente. Acho que sobre essas matérias eu consigo ser escorreito. Não faço feio. Intrínseca. Não faço feio. Exato. Não faço feio. Qual é o hábito mais chato nas pessoas? Que destaque. As pessoas há ali gostaria de ver. Cinismo. Sim. Não gosto. Que é uma coisa que é... O fingir que se é uma coisa e Em política... Não gosto. É uma das coisas... Não gosto e às vezes não se adivinha. O pior é como ao vírus. A gente não percebe sempre se a pessoa está a ser cínica ou não. É convidado sem ninguém pode ser convidar, um cínico assintomático. Exatamente. Qual a coisa que mais gostaria de ter, mas que o dinheiro não lhe permite? Assim, uma coisa... Já agora... É de borla, não falta dinheiro, é o tal iate, não é? De todos os lugares que já visitou, qual é o que destacaria como mais interessante? Eu destacaria Guatemala. Eu já estive na Guatemala e gostei. Estive em Antígua. Em férias ou em trabalho? Estive em representação do município num congresso desportivo. E o congresso era em Antígua, na Guatemala, e eu gostei. Gostou. Qual é a coisa mais ilegal que já fez na sua vida? Lembra-se de alguma? Não ilegal, fiz. daquelas patifarias de... Fui multado por usar o telemóvel. Pronto. Mas isso é uma ilegalidade grande, de facto, e que ocorre. E que é bom. Foi uma vez só. Se pudesse fazer uma regra que todos tivessem que seguir, se tivesse que estabelecer uma regra, qual é que seria? É uma regra que eu gostava que... Bom, já falou no cinismo, seria certamente algo ligado a isso ou não, não é? Sim, estava a tentar. Transparência. Se as pessoas pudessem ser sinceras umas com as outras, acho transparência, não é? Nas práticas. Preferia poder comer... Mas com bom senso. A sinceridade agressiva também não é aquela que interessa, não é? Claro.
quando a gente pede, a pessoa, eu sou muito sincero, mas depois é diz de tal tudo maneira sem agressiva filtro, que sem- acaba por não, essa sinceridade não é construtiva. É a inversão da acaba própria por, noção. portanto, era uma pessoa sincera, mas adequada, não é? Isso é importante. Equilibrada, no fundo. De forma. Preferia poder comer o que quisesse, mas sem engordar, isso é que era interessante, ou 3 horas de sono por dia seriam suficientes para se tivesse que escolher. Como e não engordo. Ou bastam-me 3 horas e estou aqui rejuvenescido para... Eu já tenho essa prática. Quando vinha de Lisboa no comboio, já dormia pouco, não é? Acho que a ideia de comer e não engordar era melhor. Isso não. Eu gosto do bom É petisco. agradável. Não. É um bom petisco. Uma Tem que petiscada... ter às vezes tenho que me conter um bocadinho para isto não ir longe demais. Se pudesse contactar com o Fernando Tinta Ferreira do passado ou um Fernando Tinta Ferreira do futuro, qual é que escolheria e o que é que lhe diria? Ao Fernando Tinta Ferreira, falaria com o Fernando Tinta Ferreira do futuro, porque do passado já está. Não há nada a fazer. E lhe diria para ele dar tudo quanto tem em prol das pessoas que o rodeiam, porque acho que é importante que o fizesse. Qual é o melhor dia do ano? O melhor dia do O ano? melhor dia do ano para si? O melhor dia do ano para mim é o Natal. O 25 ou 20, Sim. Portanto, aqui aquele período, aquele não é? momento, Não é um aquele dia, é um dia. momento, não é? É. Um momento em que... Tem algum animal preferido? Sim, eu gosto de cães. Não tenho nenhum, mas gosto. Gosta é um dele. animal que gosto. Se pudesse convencer alguém, em qualquer época da história, a fazer algo diferente, quem é que escolheria e o que é que lhe diria para fazer diferente? Alguém para fazer algo Alguém da diferente? história. Eu vou escolher aqui esta figura, pá, faz assim ou faz assado. Diria ao Stalin para não ter morto tanta gente, por exemplo. Sim. Ou ao Hitler Ou para Hitler, não ter feito o que fez aos Há judeus. aquelas não é? duas figuras que a história, Claramente. com os milhões de pessoas... Sanguinários. Qual é a sua música e banda preferida? Olha, enfim, como eu digo, já não tenho muito tempo para estar sossegado, Para ouvir estar- música, assim, mas para ser moda, não é? havia dois, enfim, há dois. Particularmente uma banda que eu apreciava muito e quando ouço alguma música continuo a gostar, que era os Barclay James Harvest. Os Barclay James Harvest. Muito. E qual foi a última coisa que conseguiu de graça? E há ali um amigo disse, pá, leva lá isto, que isto é Um café. um café. Hoje. Nem uma garrafa. Já me pagaram um café hoje. Se fosse o seu último dia nas Caldas da Rainha, porque ia iniciar um outro projeto de vida, o que é que faria nesse último dia? Despedir-me dos meus amigos, não é? Mas com uma petiscada, talvez? Não daria tempo, provavelmente. Teria, com certeza, falar com muitos e dizer, para ter um bocadinho com cada um, para lhe agradecer toda a amizade, mas que ia agora, durante um tempo... Filmes ou séries? Já sabemos que Sim. não tem tempo, o tempo é reduzido, portanto também aí será. Agora vejo. Mas prefere filmes ou séries? Tanto gosto de uma coisa como outra. Eu gosto particularmente é ficção histórica. Portanto, Outlander, Tudors, as Rainhas, Roma. Houve uma série que eu adorei. Houve uma série que eu adorei há muitos anos que era o Eu, Cláudio, que era do Imperador Romano. É este tipo de séries ou filmes que também tem uma componente de gestão do espaço sim, e das claro, pessoas. claro. Então, também há um interesse, sim, além do interesse histórico. Até porque acabamos sempre por aprender alguma coisa. É claro, estamos num contexto de ficção, não é? Mas depois vamos ver, depois vamos ler. Mas é com base em documentos. Depois vamos ler o que é que as pessoas fizeram. Como se interessa por história, também usa. Se pudesse escolher qualquer pessoa no mundo inteiro com quem gostaria de passar um dia, quem é que escolheria? Uma pessoa no mundo inteiro para passar um dia? Um dia. Gostaria de passar com o Barack Obama. E de todos os tempos? De todos os tempos? De todos os tempos.
O Imperador Cláudio... Não. Não, quer dizer, não propriamente, porque não acho Claro, que aquilo, claro. naquele tempo não era tão- não era coisa, era um bocado Mas como tem esse estranho. interesse pela história, Um destacaria bocado alguém? estranho. Porque, olha, por exemplo, de todos os tempos, já falei no Churchill, falta ele. O Churchill. Sim, gostaria que ia vinha muito à Madeira, não é? Pintar. E, Sim. Gostava de um excelente charuto e de um bom whisky. Exato. Como gostaria de ser lembrado no futuro? Epá, como um homem normal, bom e que procurou ajudar as pessoas da melhor Exerceu maneira, cargos públicos nessa da melhor função. maneira que sabia e que tinha sido útil para a comunidade. Gostava. O que é que gostaria de ter feito na sua vida até hoje? Mas não é importante que se lembrem de nós. Também não andamos aqui para se lembrarem de nós depois. Não é isso, relevante, não é? isso não é relevante. Memorabilia. Pode ser importante Não para era os tão- outros, mas para o próprio não acho que, Não acho é. que deva ser importante. Não é? O que é que gostaria de ter feito na sua vida até hoje e ainda não fez? Uma coisa que gostasse que ainda não fez. Uma volta ao mundo. A volta ao mundo ali, os 80 dias do Júlio Verne. Uma volta ao mundo. Qual o erro que continua a cometer? Não sei, não faço ideia. O mal da nossa vida é que a gente não se apercebe muitas Fazemos vezes. o- Olha, se calhar o erro que continua a cometer é não me aperceber quando é que cometo Onde é que erros. comete o erro? Acha que chorar é um sinal de força ou de fraqueza? Nem uma coisa nem outra. Acho que é um momento de emoção que, como outros, e não é um sinal nem de fraqueza nem de força. É um sentimento que se tem naquele momento e que se reflete fisicamente desta forma. Caldas, Rainha de Natal. É Era a água da boa e temos água que ver das que é a água Caldas. das Caldas da Água das Rainha. Caldas. Sr. Presidente, se pudesse inventar uma coisa, o que é que seria? Inventar. Inventar. Aqui assim, evidente, estamos a viver um tempo onde a invenção é solicitada a cada momento para encontrar. Inventa agora poder- Inventaria uma forma de produzir alimento sem fazer mal às pessoas, mas que permitisse que facilmente esse produto chegasse a cada um com custos baixos. Portanto, uma forma de garantir a alimentação das pessoas. Acabar com a fome, de certa Era maneira. de preferência, era esse o objetivo. É claro que é preciso também, depois os homens saibam gerir esse processo. Sim, porque as invenções têm sempre duplo sentido, não é? Veja-se o caso do Nobel com a dinamite. Não é? Que Exatamente. o objetivo era um e acabou, foi outro. e teve outro tipo de uso. Aceitaria o dom de poder ler os pensamentos dos outros, mesmo significante que nunca pudesse desligar? Estava ali em permanente contacto com a mente dos outros? O facto de não poder desligar é chato. Não deve assim ser nada agradável, não é? Assim não. Se Aquilo pudesse não desligar, se pudesse desligar era interessante. Aceitava o dom, mas com a permissão... de agora deixa-me Agora sim, descansar. agora não é? Agora deixa-me descansar. Olha, deixa-me ver a mente deste agora. Às vezes dava jeito, ou não? Dava. Há pouco falava do cinismo, portanto, Dava. bom momento. Em que trabalho seria péssimo a executar? Qual era um assim? Tudo o que tivesse trabalho com mãos, eletricista, acho que ia ser uma desgraça. Era só o curto-circuito. Era. Portanto, ainda bem que as Por exemplo. iluminações de Natal... Não, nem bem que ninguém me chama para as iluminações de Natal. E se pudesse manter-se numa idade, só naquela idade, escolhia uma idade, eu agora quero manter-me sempre nesta idade, para sempre, qual é que escolheria? Recuaria aí uns 15 anos no tempo, sim. E, portanto, mantinha-se Acho que ali os 40 foi um bom tempo. É o momento. É o momento. É o momento do homem. Não é? Se não- Ainda já tem alguma experiência, ou seja, já tem alguma Começa vivência. a afirmar-se, Não claro. é? Já tem alguma vivência, efetivamente, algumas circunstâncias na vida que já lhe permitiram esse caldo e essa experiência, e ainda está cheio de energia para fazer Ainda coisas. continua. Não é? Se não fosse português, que nacionalidade gostaria de ter? Se não fosse português, Se não fosse português. holandês. Holandês. Tem uma comida assim preferida? Não, prato, quer dizer, coisa- não tenho assim nada. Desloco-me daqui até ali para ir comer aquilo. Um arroz de marisco bem feito. Arroz de sim. marisco bem feito. Ou qualquer coisa com marisco. Marisco é. Bebida preferida? Vinho,
sim. Tinto, branco ou rosé? Espumante, é a sua escolha. Bom. Já agora, bom. Portanto, Bom, é uma boa categoria. E bebo um whisky de vez em quando, sim. E Portugal está cheio de bons vinhos a todos os dias. Se fosse para uma ilha deserta e apenas pudesse levar 3 coisas, o que é que levaria? Coisas, Coisas. não é pessoas. Quer dizer, aqui dizemos 3 coisas, mas vamos Se fosse- 3. A mulher O e os- 3, a mulher já e está os o 3. filhos. Já A está mulher e os exato, a filhos, mulher e os não é? filhos, exatamente. Muito bem. Sítio preferido nas Caldas? Um sítio que destaque nas Caldas, que lhe seja, para si, em termos pessoais, mais do que em termos de Presidente da Câmara de Caldas da Rainha, o que é que destacaria? É o Parque de Dom Carlos O I, parque, claramente. não é? Toda essa... Bem, é um parque icónico, não é? A cidade. As suas compras de Natal? Grandes superfícies, pequenas superfícies ou comércio aqui? Não, pela cidade? a maioria é no comércio tradicional. Não quer dizer que pontualmente não se escolha uma loja de cadeia. Ou seja, temos cá várias, não é? Mas destaca Mas sim. o de proximidade, não é? É nas Caldas que eu faço as compras. de Sr. Natal. Presidente, estamos quase mesmo a chegar aqui ao fim desta nossa conversa. Uma mensagem de Natal para todos que estão lá em casa, neste 2020. Afinal, aquilo durou 40 minutos, 40 era só minutos, 30. é. Estamos aqui acabou por com- ser 40 minutos. Não, eu quero dizer aos caldenses que nós estamos a viver um momento naturalmente difícil, diferente, mas que apesar dessa mesma dificuldade e no contexto do relacionamento, do comparativo com o resto do país, por exemplo, e do mundo, os caldenses têm tido um comportamento adequado e nós temos tido, apesar das dificuldades e apesar da dinâmica e da dimensão da nossa cidade, que é claramente a capital de comércio e serviços da região, que recebe cerca de 20 mil pessoas por dia que vêm para aqui trabalhar e estudar, tem havido algum cuidado quando comparado com outras zonas e os números refletem isso. Nós temos, enfim, não gostaríamos de ter nenhum caso ativo, mas comparando com muitos concelhos do nosso país, temos tido ainda números relativamente razoáveis. Isso é trabalho, então de parabéns, é trabalho da população. Portanto, dizer que apesar de vivermos um momento difícil em todo o mundo, temos conseguido aqui manter algum equilíbrio. E quero-lhes agradecer por isso, quero agradecer aos caldenses e esperar que esta situação se mantenha. Infelizmente, nos últimos dias, temos vindo a ter um crescimento ligeiro, mas esperemos que se mantenham os cuidados, a contenção, que haja cuidado no contacto pessoal. A maioria dos cuidados que temos tido, dos contactos que temos tido, resultam do contacto familiar, do jantar de família, do encontro social. Portanto, eu peço e apelo, efetivamente, é alguma contenção a esse nível, para podermos ter os números relativamente baixos, porque sem isso as medidas restritivas aumentarão e, consequentemente, tudo o que é a nossa vivência social e económica terá problemas. Portanto, é importante garantir isso e, se isso for feito, passaremos seguramente um bom Natal. Façam compras no comércio tradicional das Caldas da Rainha, naturalmente, e usufruam do Natal, enfim, com a família restrita, não haja grandes festas, mas que seja um Natal harmonioso, carinhoso, feliz, com saúde. É o que eu desejo para todos os caldenses. Não vai daqui sem levar uma prenda, uns presentes, porque não foi só o café que recebeu de graça hoje, vai poder dizer que hoje se leva mais qualquer coisa. É um presente que temos aqui da Acro TV. Temos uma caneca que assinala este Caldas Rainha do Natal, que lhe peço para retirar, para não ser eu a mexer, para cumprir aqui as regras sanitárias. Cá está. Essa caneca. Tem também aqui um Golden Ticket solidário, cuja função é contribuir para um fundo solidário da Acro, que desta forma pode intervir socialmente para quem necessitar. E como é evidente, Bordal Pinheiro é uma figura icónica de Caldas da Rainha e existem estes pastéis que ele adoraria de certeza. E, portanto, aqui está uma bela caixa de pastéis de Bordal para saborear ou a família ou num fim de tarde. Isto. Sr. Presidente, vai agora depois do almoço. vai já a seguir. Muito obrigado pela sua entrevista. Fique E aqui bem. nós na Acro TV terminamos assim mais uma entrevista neste Caldas Rainha do Natal. Não saia, porque logo há de surgir para aí outra entrevista.
Boas festas, bom Natal e até já! It's Christmas, oh lucky Christmas, no longer blue since I'm not without you.